Olá, conversaremos agora sobre a visão dos custos no contexto das diferentes contabilidades, a contabilidade de registro e a contabilidade de suporte ao processo de tomada de decisão. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender a origem aí da informação contábil, a partir daí entender que essa informação original ela acaba sendo caracterizada em dois contextos diferentes, de registro e de decisão. E a partir daí compreender que a palavra custos trafega por esses dois contextos. Então, entender também, compreender o custo nesse contexto de registro, mas também nesse contexto de tomada de decisão. Se vamos entender o custo no contexto da contabilidade, aí precisamos entender que a contabilidade nasce a partir do momento em que o primeiro homem lá das cavernas resolve criar algum argumento objetivo que permitisse controlar, registrar as suas posses. Então, nesse caso, esse homem primitivo, né, aqui na brincadeira aí do slide, né, dizendo que precisaria contabilizar quantos dentes de dinossauro ele tem, ele precisa criar um argumento objetivo para poder, então, registrar as suas posses. Esse argumento objetivo é o número. Então, a contabilidade nasce com a invenção do número. O número, possivelmente, foi criado para permitir, então, esse registro aí contábil. E aí, se vamos entender a contabilidade a partir desse contexto, precisamos entender que a primeira grande informação contábil que existiu é a informação desse sujeito daqui. Então, quem é esse sujeito? É o dono. O dono que apresenta, o dono que calcula, o dono que divulga, o dono que compartilha e por aí vai. Então, toda e qualquer informação nesse contexto era informação sempre do dono, destinada aí aos mais diferentes interessados. Só que em um belo momento, esse fato do dono gerar e a partir daí entregar essa informação pode trazer alguns desafios. Esses desafios acabaram fazendo com que essa informação contábil original, única do dono e para todos, começasse a ter uma necessidade de ser caracterizada em função aí dos destinatários. A partir daí, passamos a ter dois contextos de informação contábil. A informação que é enviada para fora da organização, que passaremos a chamar de contabilidade aí de usuários externos, contabilidade financeira, que guarda uma conotação muito próxima, é diferente, mas tem uma conotação muito próxima aí da contabilidade fiscal. E por outro lado, passamos a ter uma outra contabilidade que guardaria essas características originais aí do dono para subsidiar o processo de tomar decisão, que se configura a contabilidade gerencial de suporte. Nesse contexto das contabilidades, aí com toda certeza teremos uma série de informações sobre custos que precisam ser apropriadamente compreendidas e tratadas. Para ilustrar a origem da contabilidade e seus desdobramentos, imagine então a situação de um sujeito chamado José das Artes Esperteza. Ele adorava música e aí resolveu juntar o útil ao agradável, ele resolveu montar então a lojinha de instrumentos musicais chamada de Zoada Instrumentos Musicais. A lojinha teve sucesso, desde quando foi fundada ela sempre cresceu, só que nesse processo de crescimento, José das Artes Esperteza precisou então sempre reinvestir todo o lucro que o negócio deu e ainda precisava de mais. Até que em um determinado momento, ele, para poder ampliar as possibilidades de crescimento da loja, ele resolve vender uma parte aí da sociedade para um antigo amigo de infância que é chamado de Paulo da Ingenuidade Angelical. Ele vende 40% da propriedade da empresa para Paulo. A partir desse momento, tornam-se sócios, mas um sócio majoritário controlador e um sócio minoritário controlado. Transcorrido um ano, então, de constituída a sociedade, era chegado o momento de apurar aí o bolo que o negócio gerou e, uma vez feita essa apuração, fazer a partição. Ou seja, era preciso apurar o resultado, quer dizer, o lucro aí do negócio e fazer a divisão. E nesse caso, para apurar o lucro, a contabilidade parte de uma lógica muito simples. Resultado, se positivo lucro, se negativo prejuízo, é a confrontação de receitas e consumos, receitas, ou que veremos, de gastos incorridos.
Então, nesse negócio, nós tivemos receitas da ordem de 2.000, gastos incorridos com o negócio da ordem de 1.000 e teríamos então um lucro de, antes dos tributos, 2.000 menos 1.000 de 1.000. Então, reconhecendo aí valores para tributos sobre renda, no Brasil, geralmente, tributos sobre renda são representados por imposto de renda e contribuição social. Eu estou imaginando, né, uma alíquota de 30% sobre os ganhos. Então, se a receita foi de 2, o gasto do negócio de 1.000, teríamos um ganho de 1.000. 30% de 1.000, teríamos então o reconhecimento de gastos aí com tributo sobre renda da ordem de 300. Logo, esse negócio daria então, registraria um resultado positivo chamado de lucro no valor de 700. Como a sociedade é formada aí por 2 sócios, aí nesse caso a divisão justa aí envolveria usar os percentuais de cada um. Esperteza, detentor de 60%, de 700 daria 420. Ora, Angelical, detentor de 40%, que aplicado sobre os 700 resultaria então em 280. Com isso, a divisão estaria sendo feita destinando 300 para o fisco, 420 para a esperteza e 280 para a Angelical. Ora, só que se nós vamos considerar o contexto de uma informação única do dono e para todos, podemos aí ter problemas com a agenda desse dono, os objetivos aí associados à tomada de decisão do dono. Por quê? Porque na prática tem um ditado perigoso que diz que farinha pouca meu pirão primeiro e outro que diz quem parte reparte não fica com a melhor parte, ou é besta ou não tem arte. Então, nesse contexto, a literatura de finanças vai chamar, né, de um contexto aí de relação de agência, um conflito de agência. Então, poderíamos ter problemas. Quais problemas? Justamente aí essa relação proposta aí por esperteza de querer maximizar seus próprios ganhos. Então, nesse caso, o que é que ele poderia dizer? Poxa, estou achando 420 muito pouco. Então, eu vou aumentar aí a minha fatia desse bolo. Como? Eu vou então pagar com cheque da empresa e considerar como gasto da empresa o R$ 1.000 aí do colégio dos meus filhos. Ora, se isso for feito, passaremos a ter um problema, porque a empresa tem vários interessados. Nesse contexto, o fisco e os 2 sócios, mas os filhos são dele. Então, se de fato isso for feito, nós estaríamos pegando um recurso que seria coletivo e transferido para apenas um dos interessados. Uma violação ética estaria sendo incorrida. E se isso fosse feito, quais seriam as consequências? Aí as consequências estariam, na verdade, o impacto sobre a partição dos ganhos, porque teríamos as receitas originais de 2.000, os gastos originais de 1.000, mas se de repente vamos reconhecer como gasto da empresa o colégio dos filhos de esperteza de um dos sócios, chegaríamos à conclusão que nesse período o negócio nada gerou de ganho, como nada gerou de ganho, nada teria a recolher de tributos sobre lucro real, né, o lucro que é apurado após das receitas reconhecermos os consumos, e como o lucro também foi zero, a divisão entre os sócios seria 60% para um, 40% para outro, logo 60% de zero viria para o de cá, 40% de zero para o de cá, só que aí tem um detalhe sutil. Nessa divisão feita, o sócio controlador estaria trazendo para si todo o valor associado ao colégio dos filhos e lançado como despesa do negócio. Obviamente, essa situação não seria nada desejada, porque a situação, que envolve aí uma violação ética e normativa, faria com que, o que diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. O sujeito maximizou os seus ganhos em detrimento do sócio minoritário e do fisco. Ora, com o objetivo então de coibir esse gerenciamento do dono da informação e dos destinos, é que aí nós, sociedade, começamos a ter a necessidade de criar uma série de mecanismos protetores. Esses mecanismos protetores envolvem exatamente essa geração da informação contábil
na maneira mais justa possível. Quer dizer, o sócio reclamando que não recebeu e o fisco também reclamando que nada ficou dessa partição. E aí, para evitar que o ditado popular de que quem parte reparte não fica com a melhor parte é um besta ou não tem arte, aí começamos a ter a necessidade de rever aquela ideia de que a informação contábil única do dono e para todos, porque começamos a ter a necessidade de proteger aqueles que não são os donos controladores. Com isso, a informação que era única e para todos começa a se configurar em dois contextos diferentes. Quer dizer, a informação que originalmente era do dono e para todos, ela começa a se dividir, porque, por um lado, eu vou continuar tendo usuários internos que precisam tomar decisões e esses usuários que têm essa característica anterior do próprio dono começam a ter a necessidade de receber informações específicas focadas exclusivamente naquilo que facilita e melhor subsidia o seu processo de tomada de decisão. Só que, por outro lado, aquele usuário externo que não acompanha a realidade objetiva da organização, ele começa a ter a necessidade de receber uma informação protegida. Aí essa proteção da informação para o usuário interno, que é o que vai caracterizar esse processo de registro da informação contábil, vai fazer então com que nós tenhamos, primeiro, uma necessidade de conferência dessa informação que é enviada para aqueles que estão situados fora. Então, no contexto contábil financeiro, isso é o que caracteriza a auditoria externa, que vai conferir a qualidade da informação e a partir daí vai afirmar se entende como aceitável ou não a qualidade dessa informação. E essa auditoria, para desempenhar o seu trabalho, ela vai ter então a necessidade de contar com uma série de conjuntos de regras, normas e procedimentos que digam como agir em relação a essa informação que vai ser enviada para o usuário externo e, a partir daí, esse agir possa ser então auditado, conferido e esse usuário então externo consiga receber uma informação justa. O que que isso acaba fazendo para nós em relação à informação contábil? Isso acaba provocando, então, que tenhamos, na verdade, conjuntos diferentes de informações contábeis. Um conjunto de informações que vai enfatizar a figura do registro. Essa informação vai ser gerada a partir de regras objetivas sobre como proceder. E um outro conjunto de informações que vai ser gerado para o processo de tomada de decisão, que não necessariamente vai olhar para essa regra. Exemplo, comprei um equipamento para minha operação. Como é que eu reconheço o consumo desse equipamento? O reconhecimento desse consumo caracteriza o que nós vamos chamar de depreciação em contabilidade. Então, sob o ponto de vista do registro, possivelmente eu vou fazer isso com base em alguma norma objetiva. Então, se esse registro tiver preocupações fiscais, eu vou ter que olhar então para alguma regra tributária fiscal que diga como proceder. Então, se a regra diz que a vida útil assumida para esse equipamento deve ser de 5 anos, eu depreciarei ao longo de 5 anos. Agora, sob o ponto de vista de tomada de decisão, se eu sei que eu preciso trocar a cada 2 anos o equipamento, eu depreciarei em 2 anos. Logo, para a tomada de decisão, eu usaria uma vida de 2 anos, mas para um registro com preocupações fiscais ou tributárias, eu usaria 5 anos. Então, note que duas informações diferentes empregadas em contextos diferentes. Então, aquela contabilidade que antes era única do dono e para todos, ela começa a ter a necessidade de ser subdividida em duas. Então, por um lado, eu vou ter uma contabilidade de usuário externo, focado aí no processo de registro, que vai ter que ser amparado aí por normas e procedimentos contábeis, que vai ter que permitir aí uma posterior auditoria ou conferência, que podemos chamar de contabilidade financeira, que também, a depender do contexto, teria essa conotação de contabilidade societária e, eventualmente, guardaria uma relação de proximidade grande com a contabilidade fiscal ou tributária.
Só que, por outro lado, a gente vai ter que ter um outro conjunto de informações municiando o processo de tomada de decisão e no contexto da contabilidade gerencial. Essa contabilidade gerencial tem lá o objetivo de permitir um melhor processo de tomada de decisão. E exatamente quem é que vai estar na interface aí das duas, eventualmente fornecendo subsídios para o registro na contabilidade financeira, mas eventualmente fornecendo também subsídios para a decisão na contabilidade gerencial. Exatamente o nosso mundo dos custos. Daí não é à toa que podemos com toda certeza afirmar uma só palavra, muitos significados, porque, a depender do contexto, eu posso estar usando a palavra custos para registrar na contabilidade financeira, mas eu também poderia estar usando a palavra custos para subsidiar o processo de tomada de decisão na contabilidade gerencial. Então, se vamos entender características do registro da informação contábil, aí de um modo geral podemos pensar na auditoria, na norma, na característica de objetividade, na existência de uma prova, contra a prova ainda existem argumentos, daí essa prova faria com que essa objetividade fosse marcada com maior intensidade e que, de um modo geral, registraria o passado. Ora, como eu preciso ter uma prova do que ocorreu, geralmente nesse contexto eu conjugo verbos no passado. Nesse contexto do registro, um usuário externo extremamente importante de qualquer contabilidade, com toda certeza, é o fisco. E essa importância do fisco no Brasil se dá quando, por exemplo, nós entendemos que o último livro que a contabilidade escreve em muitas organizações é exatamente a palavra final dele. É o tal do livro de apuração do lucro real, quando ele diz que a última palavra em relação à informação contábil para o usuário externo é ele que manda. Daí, se ele não concorda com algum procedimento da contabilidade societária, da contabilidade financeira, ele manda então que você retifique nesse último livro aí de registro de informações contábeis. Só que quando nós vamos olhar o ponto de vista da decisão, aí de um modo geral, a figura da auditoria, quer dizer, de conferir, acaba sendo muitas vezes substituído aí pela ideia do bom senso, né? A norma passa então a ser substituída pela ideia de diretriz, qual é a diretriz que melhor sustenta esse processo de tomada de decisão, ancorada no bom senso. Aí a ideia da objetividade muitas vezes é substituída pela ideia da subjetividade. A prova, muitas vezes, começa a ter a necessidade de ser substituída pelo conceito de custo de oportunidade, quer dizer, a ideia de tentar trazer para o processo de tomada de decisão aquela alternativa que foi preterida, que foi abandonada. E essa ideia de registrar o passado precisa ser substituído pela compreensão das consequências futuras, da análise do futuro. Logo, a informação de custo, ela precisa então compreender as diferentes particularidades associadas ao registro e ao processo de tomada de decisão. O profissional que vai lidar com essas informações de custos, então tem que ser um profissional extremamente polivalente, porque ele vai precisar então usar um diferente conjunto aí de ferramentas e instrumentos. Então, sob o ponto de vista da tomada de decisão, ele vai ter que saber usar muito bem a cartola, quer dizer, instrumentos da contabilidade gerencial que permitam então extrair a melhor informação que subsidie esse processo de tomada de decisão. Mas ele também não pode esquecer que ele vai ter que usar uma série de ferramentas lá da contabilidade financeira para controlar a relação dele com o leão, quer dizer, com demais usuários externos, e lembrando que essa atuação sempre é calcada por regras e normas que dizem sobre como proceder em relação à informação. Com isso, esperamos então ter alcançado os dois objetivos pretendidos para essa nossa conversa. Quer dizer, entender a origem da informação contábil, a informação do dono e para todos, mas a partir daí começar a compreender que esse contexto acaba sendo subdividido por uma necessidade de proteção do usuário externo, em uma contabilidade para usuários externos, preocupada em registrar a informação para o usuário externo, e uma outra contabilidade preocupada em subsidiar o processo de tomada de decisão. E nesses dois contextos, teremos a figura dos custos. Daí não é à toa que podemos claramente afirmar uma só palavra, muitos significados,
A depender do contexto em que eu use a palavra custo, eu posso estar fazendo referência a aspectos singulares e diferentes. Bons estudos!